Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui esta manhã, meus irmãos. Estamos na casa do Senhor como povo reunido, como seu povo para lhe prestar culto por meio das nossas orações, cânticos e principalmente por este momento onde nos colocamos diante da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Nós iremos nesta manhã estudar ou refletir a respeito de um homem que escreveu a respeito da sua própria conversão, do seu próprio chamado. Nós vamos ler o próprio relato do discípulo Mateus, ou Levi, relatando como ele foi chamado por Jesus Cristo. Então, essa passagem, ela encontra-se nos outros livros sinóticos, Evangelho de Marcos e Lucas, mas eu gostaria que nós olhássemos pela escrita do próprio autor que vivenciou este momento. Eu estou falando do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Acompanhem comigo a leitura do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, diante de Ti nos colocamos, gratos por Tua revelação, confiantes na obra do Espírito Santo em nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos conduza a nos aproximarmos mais do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente durante a sua vida, você já experimentou a sensação de ser reconhecido por algo que você faz bem, ou que você fez bem. Seja a coisa mais simples, desde um belo prato de comida, ou de algo que você fez no seu serviço, a sensação de ser elogiado é muito boa. A sensação de ser reconhecido por algo que nós fazemos bem é gostosa. Você já deve ter experimentado isso, muito bem. Mas a grande questão, meus irmãos, é que esse sentimento ele pode se tornar um obstáculo ou um risco para a nossa caminhada. A passagem de hoje que nós lemos, ela vai trabalhar a respeito da nossa compreensão em relação ao chamado que Cristo nos fez. Como crentes, cremos que Cristo um dia nos chamou. Você sabe, se não exatamente um momento, mas um período da sua vida em que você ouviu o chamado de Cristo, então a sua vida mudou. E eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso. Como compreender essa mudança de vida? Como compreender o chamado? O tema dessa manhã é: Cristo chama pecadores ao arrependimento. Nós iremos tratar essas questões pensando na figura de Cristo, na figura do arrependimento e na figura de uma vida de santificação. A grande questão, meus irmãos, é que se sentir elogiado, se sentir apto a fazer algo é muito bom. Mas isso não deve ser aquilo que conduz a nossa relação com Deus. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã, é que para compreendermos o chamado de Cristo em nossa vida, devemos compreender quem nós somos. Compreender quem nós somos nos faz compreender o chamado de Cristo em nossa vida. Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 11, ele nos dá um breve resumo de quem nós somos. Quando ele diz que não há
quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O cerne da teologia reformada, de uma teologia biblicamente orientada, é compreendermos, meus irmãos, compreendermos a nossa pecaminosidade, compreendermos que os nossos desejos que habitam em nosso coração são desejos contrários à vontade de Deus por si só. Se deixarmos nos conduzir simplesmente pelo desejo de nosso coração, estamos fadados ao pecado. O nosso coração tende a se distanciar de Deus. O pecado original, aquele que carregamos em nosso nascimento, o salmista diz que em pecado fomos concebidos. Você deve ter contato com crianças, ou já deve ter tido, mas se não tem, nos últimos meses, eu estou com a minha filhinha pequenininha, já tenho uma filhinha um pouco maior, mas é notório, meus irmãos, é notório o quanto nós enxergamos nas crianças a semente do pecado. Como o Salmo é muito claro quando diz que em pecado fomos concebidos. Você sabe o que passa dentro do seu coração, você sabe os seus desejos. Mas infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje nós temos esquecido a respeito do pecado em nossa vida. Achamos que somos bons, achamos que temos méritos, achamos que somos capazes de caminhar com a nossa vida pelos nossos próprios achismos. Mas não foi isso que aconteceu com Mateus. Veja, Mateus reconheceu o seu pecado. Durante a nossa liturgia, eu selecionei a passagem da parábola que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano, especificamente para nós entendermos um pouco mais disso. Quem eram os publicanos? Quem eram essas pessoas que a parábola de Lucas contou e que aqui diz também? Mateus era um publicano sentado na coletoria. Publicano, meus irmãos, era uma das piores categorias do povo judeu. Pensem, o povo judeu naquela época era dominado pelo Império Romano. Um publicano nada mais era do que um judeu que começou a trabalhar para os romanos cobrando imposto dos judeus. Ou seja, era alguém do povo que trabalhava para o seu dominador cobrando impostos da sua própria nação. Era o traidor, era aquele que não tinha escrúpulos, era aquele que trabalhava a favor do império que dominava o povo. Mateus era um publicano, mas Mateus reconheceu o chamado de Cristo. Meus irmãos, para reconhecermos, ouvirmos o chamado de Cristo, é preciso que os nossos ouvidos, que o nosso coração tenha a consciência, assim como o publicano da parábola que foi lida. O fariseu não compreendeu. Nós vamos falar dos fariseus um pouquinho mais para frente, mas comparando com a parábola, o fariseu disse: Senhor, obrigado porque não sou como esses, porque não sou como publicano, porque eu jejuo, porque eu faço tudo conforme a tua lei. Em contrapartida, o publicano não conseguia nem levantar os olhos aos céus, reconhecendo ser pecador. Meus irmãos, se não há o conceito de que temos uma natureza pecaminosa, isso fará com que Cristo Jesus só seja um personagem histórico. Se não temos a compreensão dos nossos pecados, isso nos levará, se não afirmar com palavras, mas por consequência, que não adianta nada a obra de Cristo. Vejam, o cristianismo é algo profundo. O que você professa em sua vida, não estou falando somente em palavras, o que você vive vai determinar o que você crê e como você se relaciona com Cristo Jesus. Não adianta dizer que foi chamado por Cristo Jesus, se você não compreende quem você era para ouvir este chamado. Pecadores. Cristo foi um exemplo de ações corretas. Cristo realmente foi um exemplo de um homem que não teve pecados. Mas Cristo é muito mais do que um exemplo. O seu objetivo foi pregar o arrependimento. A mensagem de Cristo, Deus encarnado, foi: arrependam-se.
Portanto, se o primeiro ponto que nós percebemos aqui é que para ouvir o chamado de Cristo, para atender o chamado de Cristo, nosso coração precisa compreender a nossa pecaminosidade. Nessa manhã nós iremos trabalhar sobre o conceito de compreensão de pecado, convicção de arrependimento e confiança de santidade de vida. Compreensão de pecados, convicção de arrependimento e confiança de santidade de vida. Então o primeiro ponto é compreender. Não adianta querer viver uma vida de relacionamento com Deus, com Cristo, uma vida cristã, sem compreender, aceitar que somos pecadores. Compreender, como Paulo diz, que aquilo que eu não quero, isso constantemente eu estou buscando fazer. Aquilo que desagrada a Deus é aquilo que o meu coração sempre vai estar querendo fazer. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz, que esmurrava o seu próprio corpo, lutando contra isso. É isso que pecadores que reconhecem seus pecados fazem, por meio do arrependimento. O segundo ponto, então, que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã, é que não basta minimizar e suavizar os nossos pecados, ou até mesmo extinguir a verdade do pecado em nossa vida. Cristo transforma a vida quando nos chama. O seu exemplo de amor, de santidade, nos leva ao arrependimento. É por essa verdade que Jesus nos chama ao arrependimento. Em João 3,16, muitas vezes a ênfase é dada num ponto verdadeiro, mas que não é o objetivo do texto, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente o mundo hoje só fica com a parte de que Deus amou o mundo de tal maneira e vive a vida como quer. Jesus ama a todos. Meus irmãos, o texto é muito claro, aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que realmente Jesus um dia te chamou? Você crê que realmente Jesus um dia te chamou para uma nova vida? Não adianta somente respostas. O que vai responder mesmo é se você compreendeu o que esse chamado significa. Um chamado que o chama para sair de uma vida de pecados. Um chamado que te chama para tratar a sua vida dentro do seu lar de uma forma diferente. Precisamos pensar no que isso implica praticamente em nossa vida. O que o chamado de Cristo implica para você no seu dia a dia. Como você trata os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, como você se relaciona com o seu irmão, com o seu pai, com colegas de trabalho, com irmãos da igreja. O chamado de Cristo Jesus impacta em todas as áreas da sua vida, no sentido de você compreender os seus pecados e caminhar para uma vida de arrependimento. Veja aqui que quando Jesus chama a Mateus, sentado na coletoria, e diz, segue-me, ele se levantou e o seguiu. Aqui no Evangelho de Lucas, falando dessa mesma passagem, Lucas diz que Mateus, deixando tudo, o seguiu. Deixando tudo. Meus irmãos, muito provavelmente o discípulo Mateus foi o discípulo que mais perdeu com a decisão de seguir a Cristo Jesus. Os outros discípulos, em sua maioria pescadores, tinham a possibilidade de, em qualquer momento, pegar um barquinho, ir para o mar, pescar e vender o seu peixe ou conseguir o seu sustento. Mateus não tinha a possibilidade de voltar atrás. Tinha posses, como um coletor de impostos, era alguém muito rico, que tinha posses, tinha segurança, provavelmente particular, do Império Romano. É alguém que vivia muito bem. Mateus, deixando tudo, seguiu. Nosso arrependimento nos leva, meus irmãos, a uma vida de abrir mão de certas coisas. Porque arrependimento significa submissão. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar. Se o primeiro é compreender o pecado, o segundo é ter convicção do que é arrependimento. Arrependimento não é simplesmente se sentir mal por ter feito algo. Isso pode ser culpa. Isso pode ser remorso, mas não necessariamente arrependimento. Então o que seria arrependimento? Arrependimento está intrinsecamente ligado com submissão. Arrependimento significa compreender o erro e não só deixar de
fazê-lo, mas fazer aquilo que deveria ser feito diferente. Não adianta de simplesmente dizer, eu sei que eu fiz errado, mas sabe como é que é? A carne é fraca. Eu não estava num dia bom. Mas também, me provocaram. Não. Arrependimento é compreender que não há justificativas, a não ser mudar para uma vida de obediência. Arrepender-se é mudar a rota. Não é simplesmente parar de ir para o lugar errado. Arrependimento não significa parar de fazer, mas começar a fazer a outra coisa. Não é simplesmente deixar de tratar mal os filhos, ou a esposa, ou o marido, mas é passar a tratá-los bem. É passar a viver uma vida de ensino, de oração, de comunhão. Não é simplesmente parar de fazer coisas erradas no trabalho, mas é em buscar cada vez mais fazer aquilo que é certo. Vejam, arrependimento não deixa o cristão imóvel, mas conduz a uma nova vida. Não é simplesmente deixar de ver um programa na TV, mas é buscar se edificar com outra coisa. Não significa, meus irmãos, deixar de falar palavras feias, mas começar a buscar conhecer e a produzir algo, frutos. O segundo ponto, então, meus irmãos, é que arrependimento sem submissão e obediência não é arrependimento. Não passa de culpa ou remorso. Se não compreendemos os nossos pecados, e isso nos faz nos arrependermos e mudarmos, de nada adianta. Seremos simplesmente pessoas com culpa, remorso. Vejam que Cristo vai chamar pecadores ao arrependimento. E não há como fazer isso, meus irmãos, sem que exista um relacionamento próximo. Cristo sentou com prostitutas, com ladrões, com corruptos, sentou, conversou. Mas nenhum desses encontros Cristo não deixou de apresentar os pecados. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, vemos um Cristo sendo pregado como Cristo, aquele que senta com prostitutas, com pecadores, com mendigos, com pessoas de ruas, mas não lhes é apresentado o pecado e o arrependimento. Não adianta nada, meus irmãos, distribuirmos cobertores, comidas, fazermos ações sociais, se o foco não for apresentar pecados e arrependimento. A mensagem central de Cristo foi: arrependam-se, pois o reino está próximo. Cristo instaura o seu reino por arrependimento, para que nos arrependêssemos de nossos pecados. E é isso que acontece. Mateus, então, o versículo 10 continua, que sucedeu estando ele em casa, Mateus em sua casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com seus discípulos. Vejam aqui que nós aprendemos com Mateus também que reconhecer o nosso pecado, ter a convicção de um arrependimento, vai caminhar com obediência, não significa que devemos nos excluir deste mundo. Aqui não se aplica o que o Salmo 1 nos ensina: bem-aventurado aqueles que não andam com os ímpios, não se sentam na roda dos escarnecedores, não caminham nos seus conselhos. Mas o que nós aprendemos aqui é que devemos ser motivo de sal e luz para aqueles que estão à nossa volta. Você muitas vezes já demonstrou ter errado e se arrependido para alguém que não conhece a Cristo Jesus? Você já pediu desculpas para alguém que não conhece a Jesus Cristo, dizendo: olha, desculpe, eu pequei contra você? Meus irmãos, eu sei que isso parece algo surreal, mas é o que é arrependimento. Não devemos só tratar de arrependimento diante de Cristo entre nós, irmãos. É muito fácil. Se eu pecar contra vocês e chegar: meu irmão, desculpe, eu pequei contra você. Será que temos mostrado a correção dos nossos erros para aqueles que não conhecem a Cristo? Mateus chamou publicanos e pecadores para conhecer o Cristo que havia chamado ele. Mateus chamou pecadores para conhecer aquele que o chamou. Temos chamado as pessoas para conhecer o Cristo que nos chamou? Temos apresentado o Cristo como aquele que nos lavou de nossos pecados? Qual Cristo temos apresentado para este mundo? Qual Cristo temos apresentado para aqueles que estão à nossa volta?
Um Cristo que simplesmente nos dá uma paz de espírito? Um Cristo que simplesmente nos faz vir a uma igreja no domingo pela manhã? Um Cristo que simplesmente nos faz fazer parte de uma denominação? Ou não, temos apresentado o Cristo que nos chamou, que nos limpou dos nossos pecados. Vejam que até para apresentarmos Cristo, precisamos compreender o nosso pecado e ter a convicção de arrependimento como submissão. Não tem como você apresentar Cristo como Ele realmente é, se você não apresentá-lo como, olha, foi aquele que me curou. Eu andava em meus delitos e pecados, eu era um pecador, eu era um miserável, eu não conseguia me achegar a Deus, mas por meio de Cristo Ele me chamou. E agora, eu não ando mais conforme eu andava. Não porque eu sou bom, não porque eu consigo, mas porque Cristo me chamou. Vejam, meus irmãos, não importa o quanto tempo temos de igreja, não importa se a nossa família é uma família de linha histórica na igreja, não importa se você está aqui no primeiro dia. A única coisa que importa é compreendermos a obra de Cristo e compreendermos que sem esta obra não adianta estarmos vindo domingo após domingo, se não compreendermos o nosso pecado e não compreendermos que arrependimento caminha com obediência. Não adiantava nada Mateus fazer uma bela carne, uma feijoada, Jesus sentar à mesa, se depois de tudo isso não houvesse transformação de vida, se não houvesse mudança para obediência. Não adianta, meus irmãos, falarmos, eu creio em Jesus, se isso não mudar a nossa rota de vida. Como um GPS, que quando estamos indo para o lugar errado, nos diz, recalcule a rota. Eu duvido que algum de vocês que ponha um GPS para ajudar você a chegar num lugar, ele fala, você está indo para o lugar errado, você vai continuar. Você vai mudar, você não vai parar, estacionar o carro e ficar parado. É a mesma coisa com a nossa vida em relação aos pecados. Compreender que estamos errados, arrependimento, significa mudar a rota. Portanto, se o primeiro ponto é compreender os nossos pecados, o segundo é convicção de que esses pecados têm solução. E nada mais é do que nos arrependermos e nos achegarmos a Cristo Jesus. Pequei contra ti, somente pequei. Certamente cada um de nós temos uma lista no nosso coração daquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Se nós realmente ouvimos o chamado de Cristo, se Cristo nos chamou, tocou o nosso coração, se fomos resgatados de uma vida de condenação, o nosso coração irá nos compelir e nos incomodar com aquilo que desagrada. Novamente, trazendo para a vida prática como é necessário. Será que a forma como temos nos tratado dentro da nossa casa demonstra que temos compreendido a questão do arrependimento dos nossos pecados? A forma como saímos para este mundo, vamos para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, a forma com que tratamos nossos amigos, a forma como tratamos os nossos irmãos, a forma como enxergamos a política do nosso país, a forma como nos manifestamos em relação às coisas que estão acontecendo em nosso mundo. Isso é impactado pelo arrependimento, por uma vida de transformação? Se Cristo te chamou, certamente Ele o chamou para se arrepender dos seus pecados, e então sentar à mesa com eles. O texto não fala que todos estes pecadores e publicanos se converteram. O texto não fala isso, o texto está falando sobre Mateus e sobre a visão de Cristo em relação aos pecadores. Provavelmente nem todos que sentaram à mesa ouviram o chamado, se arrependeram e passaram uma vida de obediência. Mas nós sabemos que aqueles que ceiarão eternamente à mesa de Cristo são aqueles que ouviram o seu chamado e se arrependeram para uma vida de obediência. Mas aqui é uma figura importante na cena. E é o nosso terceiro ponto, que é sobre a esperança, a confiança numa vida de santidade. Vemos então que os fariseus, lembram dos fariseus da parábola de Lucas que foi lida na nossa liturgia? O fariseu que batia no peito dizendo, obrigado Senhor, porque eu não sou como aquele homem ou como aquela mulher, eu jejuo
tantas vezes ao dia, sigo todas as leis, obrigado porque não sou como esse publicano, essa raça aqui. E qual que é o veredito de Cristo? Não foi esse homem que foi justificado, porque ele não compreendeu os seus pecados. Ele não teve convicção de arrependimento. Então ele nunca conseguiria confiar numa vida de santificação. E aqui vemos novamente no versículo 11, os fariseus demonstrando isso. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, né? Provavelmente a casa de Mateus era uma bela de uma casa, por ser um publicano. Então, as festas ou qualquer banquete que ele desse seria anotado, não que os fariseus fossem convidados, mas estavam ali vendo aquela cena, e eles questionam os discípulos de Jesus. Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Os fariseus aqui estão demonstrando o que há no coração deles. Dizendo, por que Jesus está comendo com esse tipo de gente? Né? Com essa espécie de gente? Por que Jesus está andando com publicanos e pecadores? Jesus era reconhecido como um grande mestre até pelos fariseus. Jesus era reconhecido como quem tinha autoridade. Senão não ia importar os fariseus olharem para Jesus. E os fariseus não compreendem porque Jesus está se misturando com aquele tipo de gente. Mas o que os fariseus não compreenderam é que eles faziam parte daquele mesmo tipo de gente. Pecadores. Como lidamos com isso, meus irmãos? Eu gostaria que nós pensássemos que nós deveríamos lidar isso lembrando que a mensagem de Jesus Cristo, o chamado de Jesus Cristo, é para todos. Não há critérios para pregarmos a mensagem do Evangelho, não há critérios para apresentarmos Cristo Jesus. Não há profundidade de pecado, não há miséria espiritual que Cristo não alcance. Sabe aqueles que você pensa, esses aí não têm salvação? Tem, porque não somos nós, mas Cristo quem realiza. Conhecer os nossos pecados, compreender os nossos pecados, ter a convicção de que o arrependimento é o caminho para andar com Cristo, deveria nos dar uma paz para apresentar o Evangelho a todo e qualquer tipo de pessoa. Não está em nós. Certamente temos membros de nossas famílias que amamos e que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que aos nossos olhos parece impossível de crer. Meus irmãos, não sejamos como os fariseus. Não sejamos como os fariseus, desacreditando do poder de Cristo Jesus. Ou muito mais, não reconhecendo que nós estávamos na mesma condição daqueles. Mas Jesus, ouvindo, não só a voz, mas conhecendo o coração dos fariseus, irá trabalhar com eles dizendo, olha, vocês não entenderam, vocês não compreenderam o pecado. Vocês não têm convicção de arrependimento. Sabe por quê? Porque aqueles que estão bem ou sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A grande verdade é essa, que se nós não reconhecemos Cristo Jesus como remédio para a nossa vida, para que precisamos dele? Eu duvido aqui que tenha alguém que acorde um belo dia de sol e falar, hoje eu vou tomar um antibiótico só para garantir. Ninguém faz isso, ninguém sai num belo dia saudável e falar, hoje eu vou passar na farmácia e tomar uma bezetacil. Não, nós procuramos remédios quando nós compreendemos que estamos doentes. Quando nós compreendemos a necessidade de cura. Cristo diz, vocês não aprenderam. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem estar doentes. E aqui ele então cita a profecia de Amós dizendo que ide, porém, fariseus, ide, doutores da lei, ide vocês que são formados em teologia, vocês que dizem que estão vindo todo domingo à igreja, Jesus diz, vocês que são os homens perfeitos, voltem às Escrituras e aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Jesus está dizendo aos fariseus, vocês são os homens da lei, vocês são aqueles que conhecem as Escrituras de cima a baixo. Sabe o que vocês têm que fazer? Voltar e aprender. Voltar e compreender. O que o profeta disse quando
mencionou as palavras de Deus dizendo que misericórdia quero e não holocaustos. Jesus estava dizendo aqui o que ele quer, o que Deus quer não são rituais. Não são rituais. Não são simplesmente fazer por fazer. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Não é simplesmente sentar domingo após domingo na igreja. Mas é ter obediência de coração. Porque novamente ele diz, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O chamado de Cristo Jesus para pecadores ao arrependimento. A grande pergunta que eu faço para mim e para todos aqueles que se colocam diante dessa passagem é, meus irmãos, devemos responder a nós mesmos se compreendemos e se aceitamos que somos pecadores. Se aceitamos que em nós habita aquilo que milita contra a vontade de Deus. Compreender o nosso pecado é o primeiro passo para ouvirmos esse chamado de Cristo, que Ele fez a nós. E esse chamado nos faz agir, levantar como Mateus, deixar tudo que desagrada ao nosso Deus e passar a uma vida de obediência. Conhecer os nossos pecados, saber que Cristo nos chama ao arrependimento, nos proporciona uma nova vida. Uma nova vida. Não existe chamado de Cristo que não mude a nossa vida. Todos aqueles que se encontraram com Cristo, quer sejam prostitutas, ladrões, corruptos, todos, quando ouviram o chamado, tiveram as suas vidas transformadas. Lembramos de Zaqueu, Senhor, tudo o que roubei, restituirei e darei em dobro àqueles a quem eu tomei. Não existe arrependimento que não mude a nossa vida para uma vida de obediência. Uma nova vida. Vida essa que o chamado de Cristo nos dá. Ser chamado por Cristo, meus irmãos, é acordar para a nossa condição pecadora. E ao acordar, é sacudir a poeira, levantar e começar uma nova vida. Essa vida não terá obstáculos? Terá, meus irmãos. Terá. Em nossa vida seremos tentados, seremos provados, mas não mais estaremos sujeitos à escravidão deste pecado. Que sejamos assim como Mateus, que o chamado de Cristo Jesus desperte o nosso coração ao nosso pecado, e ao estarmos acordados para a realidade da nossa vida, nos arrependamos daquilo que temos feito que desagrada ao nosso Deus. E que esse arrependimento nos proporcione uma vida de obediência. Se eu sei o que desagrada a Deus, eu vou deixar de fazer. E agora eu vou buscar conhecer aquilo que agrada a Deus. O que agrada o meu Deus? Afinal de contas, o que agrada aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O que eu tenho que fazer para deixar o meu Deus feliz? E não simplesmente como um fardo, mas como uma resposta por aquilo que Ele me fez. Ouvir o chamado de Cristo Jesus gera esse sentimento no nosso coração. Busquemos isso, meus irmãos. Arrependimento para nova vida. Uma vida que nos proporciona sentar à mesa de Cristo Jesus como pecadores, mas como pecadores remidos. Porque Cristo veio para chamar pecadores ao arrependimento. Que Deus nos abençoe essa manhã, a sairmos daqui para o nosso dia a dia, para o nosso domingo à tarde, para a nossa segunda-feira, para a semana que vai se iniciar, para vivermos uma vida entre quatro paredes com a nossa família, para irmos para o trabalho, faculdade, escola, e que a certeza de que Cristo nos chamou nos faça caminhar em uma vida de arrependimento, de novidade, em todos os âmbitos da nossa vida. Pois Cristo nos chama para todas as situações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus eterno Pai, diante de Ti, ó Pai, somente diante de Ti que sonda todos os nossos corações, ó Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor desejou um dia nos chamar, nos escolheu, não por quem nós somos, não pelo nosso nível cultural, financeiro, cor de pele, histórico, familiar. Não, ó Pai,
pois não somos merecedores. A tua palavra diz que nós éramos filhos da ira do Senhor, afastados, longes. Mas em Cristo Jesus, aprove o Senhor nos chamar, nos limpar e nos colocar em sua mesa. Somente por meio de Cristo, ó Pai, fomos chamados filhos teus. E como filhos teus agora, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que te desagrada deve nos incomodar, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a nos arrependermos, pois até o arrependimento não parte de nós, ó Deus. Ajude-nos, pedimos que o Teu Santo Espírito nos incomode, ó Pai. Nos incomode todas as vezes que começarmos a nos distanciar do Senhor, ó Pai. E que ao sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, nos arrependamos. Possamos nos confessar, ó Pai. E confiantes neste arrependimento e na obra de Cristo, caminhar para uma vida de santidade, que busca cada vez mais aquilo que lhe agrada. Sim, Senhor, é isso que nós queremos. O Senhor sonda os nossos corações, conhece as nossas fraquezas, mas também, ó Pai, conhece o nosso desejo de cada vez mais sermos chamados filhos teus. Abençoe-nos, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Deus. Proteja-nos de todo o mal. Oramos gratos, felizes, assim como Mateus, ó Pai, que largou tudo para seguir a Ti. Largamos toda a nossa vida de pecados e queremos agora caminhar com aquele que nos chamou. E é no nome dele, de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.